Antes de qualquer lei, de qualquer manchete, havia um cheiro, um odor que se desprendia de óleos aquecidos em pequenos frascos de vidro, da fumaça que subia lenta em tendas à noite, do atrito das cordas nos mastros de navios antigos. Esta é a história de uma planta que foi remédio, cordame, sacramento e, mais tarde, objeto de disputa. Uma planta que atravessou milênios e continentes, sempre carregando consigo dupla face, fibra e fumaça, uso utilitário e experiência íntima. Se você fechar os olhos, pode quase sentir a serragem úmida de fibras recém-trabalhadas, o brilho oleoso de resina em um pequeno pote de cerâmica, a brisa que leva um fio de fumaça sobre um acampamento nômade. Essas imagens nos servem de mapa para viajar ao passado. Ao longo desta jornada, veremos aldeias que selecionavam plantas por suas cordas fortes, templos onde se buscava o transcendente em baforadas, navios que dependiam de cordames robustos, boticários que misturavam tinturas e, muito mais adiante, tribunais e laboratórios que tentariam decidir o destino dessa mesma planta. As origens de tudo isso se perdem em camadas de tempo. Arqueólogos e botânicos rastrearam pegadas da planta em sítios que falam de uma domesticação lenta, quase imperceptível, iniciada quando comunidades humanas aprenderam que algumas plantas eram mais úteis quando cultivadas. No extremo leste da Eurásia, em regiões que hoje correspondem ao norte da China e às estepes centro-asiáticas, vestígios de sementes, fibras e vestimentas apontam que o gênero Cannabis esteve presente junto às primeiras aldeias. Em cavernas e tumbas, entre utensílios, pedaços de corda e recipientes, cientistas encontraram restos que sugerem uso humano deliberado, não apenas a coleta casual, mas uma relação de produção. Existem sítios arqueológicos que carregam narrativas quase palpáveis, enterramentos onde o defunto foi acompanhado por potes de cerâmica contendo sementes e fragmentos de plantas, restos têxteis que preservaram fibra vegetal, ferramentas que assentam a hipótese de uma planta cultivada por suas hastes longas e resistentes. Em algumas áreas, as fibras de cannabis, o que chamamos hoje de hemp, eram transformadas em cordames, em tecidos e em papéis rústicos, muito antes de o algodão dominar amplas extensões de terra. Mas não foi apenas a fibra que chamou a atenção das sociedades antigas. Em regiões diferentes, variedades da planta com flores mais resinadas eram apreciadas por suas propriedades medicinais e por seu uso em rituais. Esta diversidade entre uma planta orientada para a fibra e outra valorizada pelas flores resinadas é uma das chaves para entender a trajetória histórica. Em termos simples, nem toda cannabis é igual. Algumas linhagens foram cultivadas e selecionadas ao longo de gerações para produzir caules longos, fáceis de fiar. Outras, em contextos rituais ou medicinais, foram preferidas por acumularem resina nas flores. A distinção não é apenas botânica, ela é cultural. Em um campo, um agricultor via a planta como matéria-prima para cordas e velas. Em um templo, um sacerdote via nela um mediador entre mundos. Ao lermos os vestígios, percebemos também que a planta raramente viajava sozinha. Suas fibras e seus usos moviam-se com caravanas, com marinheiros e com migrantes. Pelas rotas que conectavam cidades, mercados e portos, sementes e conhecimentos atravessaram montanhas e mares. A Rota da Seda, essa grande artéria do comércio antigo, não transportou apenas seda e especiarias. Viajou ali, entre cargas diversas, também a fibra que faria cordames e a matéria-prima para remédios. Nomes e vocábulos acompanharam essa circulação, palavras antigas que hoje soam como ecos. Ma, cannabis, bang, charas, cada uma carregando uma história linguística que se espalha por regiões e línguas diferentes. Há histórias locais e achados que ajudam a contar como essa migração ocorreu. No noroeste da China, por exemplo, escavações em tumbas associadas a povos das estepes revelaram recipientes com vestígios de resinas e fragmentos de plantas, sugerindo que inalações e fumigações faziam parte de certos rituais funerários ou celebratórios. Esses indícios não provam um único tipo de uso, mas sinalizam que, para algumas comunidades, a planta tinha papel simbólico e prático. Em paisagens mais a oeste, onde rotas caravanísticas cruzavam, a planta chega como mercadoria e como conhecimento. Mestres de fio que ensinam técnicas de trançado, boticários que descrevem tinturas, xamãs que compartilham modos de uso em cerimônias. Linguistas encontraram pistas nas palavras que viajam com a planta. O termo grego que deu origem a cannabis ecoa em línguas indo-europeias distantes.
Em regiões da Ásia, vocábulos como ma aparecem em registros que podem remontar a usos antigos. Essas semelhanças não são prova de um único centro de domesticação. Elas nos lembram, isso sim, da mobilidade das práticas e da maneira como povos distintos nomeavam aspectos semelhantes da planta. É nesta teia arqueológica, linguística, material que surge a primeira grande tensão da história. A planta pode ser simples matéria-prima e, ao mesmo tempo, veículo de experiências sublimes. Pergunte-se, o que uma corda não poderia resolver? Um cabo resistente sustentava velas e impérios. Uma fibra bem tratada poderia significar a diferença entre um navio seguro e um naufrágio. Porém, enquanto o mundo se ocupava de mastros e mercados, havia também quem acendia brasa e sussurrava preces, buscando na fumaça consolo, visão, alívio da dor. Essas duas histórias se entrelaçam desde cedo. Ao estudar domesticação, os especialistas falam em processos graduais: seleção de plantas por características desejadas, cultivo em parcelas protegidas, manipulação do ciclo vegetativo. Para o hemp, as propriedades desejadas eram vigor das hastes, comprimento e resistência das fibras. Para as variedades resinadas, procurava-se incremento de flores e resinas. Não se trata de uma separação rígida, mas de um gradiente. Em diferentes ecossistemas e sob diferentes pressões culturais, comunidades foram moldando o plantio. O resultado? Uma planta pluriforme, capaz de servir a propósitos distintos. Se voltarmos às sepulturas e aos sítios, veremos que não há um único padrão. Em algumas regiões, achados indicam uso têxtil extensivo. Em outras, presença de recipientes com resina e vestígios de inalação. Entre esses extremos, uma miríade de usos locais, domésticos e religiosos. Esta pluralidade explica por que, ao longo dos séculos, as sociedades colocaram a planta nas categorias que mais lhes convinham: matéria-prima industrial, substância médica, objeto ritual, ou às vezes todas essas coisas simultaneamente. Ao discutir evidências arqueológicas, é preciso manter prudência. Muitas interpretações são debatidas. Descobrir fragmentos de fibra não nos diz tudo sobre o contexto social, e vestígios de resina podem ter múltiplas explicações. A arqueobotânica é um campo cuidadoso. Cada afirmação vem acompanhada de cautela, de comparação com outros achados e de hipóteses testáveis. Ainda assim, há consenso suficiente para afirmar que a relação entre humanos e esta planta tem raízes profundas e variadas. Conforme a planta viajou, as sociedades ao seu redor inventaram usos e nomes. Em tempos posteriores, quando as primeiras farmacopeias começaram a se formar, as propriedades medicinais da planta já estavam registradas em tradições orais e textos locais. Mas é importante não antecipar os capítulos seguintes da história. Por ora, permaneçamos nas primeiras paisagens, onde fibras e flores coexistiam, onde a planta fazia parte tanto do cotidiano quanto do sagrado. Se esta história está lhe agradando, se essas imagens suaves e lentas convidam ao ouvido atento, inscreva-se no canal e curta para que mais histórias calmas cheguem até você. Com isso dito, voltemos à narrativa e avancemos para onde os vestígios mais antigos se tornam voz: a China antiga e o subcontinente indiano, dois lugares onde a planta deixou marcas na medicina e no ritual, e onde mitos e textos antigos contribuíram para uma compreensão complexa do vegetal. Na China, a figura lendária de Shen Nong, o senhor que provou as ervas, ocupa um espaço simbólico nas tradições sobre fitoterapia. Nos textos posteriores atribuídos a essa figura, há referências a plantas de uso medicinal, e entre essas plantas aparece a planta que agora nos interessa. A tradição coloca Shen Nong como um curador primordial, que experimentava ervas para testar efeitos e catalogar remédios. Em manuscritos e compêndios chineses antigos, há menções a preparações e usos que podem incluir a planta, seja em pomadas, seja em infusões. Aqui também se mistura mito e prática. O personagem lendário ajuda a dar rosto humano a um processo coletivo de aprender a usar plantas. No subcontinente indiano, os textos védicos e a tradição ayurvédica guardam indícios de usos que, em algumas leituras, apontam para práticas envolvendo resinas e plantas enteógenas. Palavras que, em certos contextos, são interpretadas como referências a substâncias psicoativas ou fumigações aparecem em hinos e instruções ritualísticas.
Na medicina ayurvédica, a planta é listada em catálogos de substâncias com perfis variados. Usada por vezes como analgésico, em outros casos como auxiliar em parto ou para tratar desconfortos. Assim como na China, a leitura desses textos exige cuidado. Os termos antigos nem sempre correspondem a uma identificação botânica direta, e a linha entre interpretação literal e simbólica é tênue. Movendo-se para o oeste, encontramos relatos que impressionaram observadores estrangeiros. Heródoto, o historiador grego do século V a.C., descreveu povos da Eurásia que inalavam vapores de certas plantas como parte de rituais. Narrativas clássicas descrevem tendas fumegantes e a forma como os vapores se espalhavam, transformando o ambiente ritual. Autores médicos posteriores, como Dioscórides, comentaram usos e receitas, catalogando plantas e suas aplicações. No Mediterrâneo antigo, portanto, havia conhecimento da planta tanto no campo médico quanto no lúdico, ainda que o perfil exato dos usos variava conforme tempo e lugar. Ao atravessar o mundo islâmico medieval, a planta encontrou outra rica tradição de saberes. Médicos e botânicos muçulmanos conservaram, traduziram e ampliaram o conhecimento clássico, integrando experiências locais. Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, e outros médicos integraram ervas em tratados, discutindo propriedades terapêuticas segundo a lógica da medicina da época. Botânicos como Ibn al-Baitar registraram usos e variedades em compêndios que misturavam observação e tradição. É nesse tecido de saberes, transmitido de um centro a outro, que a planta se inscreve como remédio potencial, muitas vezes prescrita em formas que ancestreiros reconheceriam: tinturas, pomadas, inalações. A diversidade de nomes e modos de uso nas várias tradições mostra, acima de tudo, que a planta não pertenceu a uma única cultura. Ela foi adotada, adaptada e reinterpretada. Em um mosteiro do deserto, poderia ser fumigada para expulsar maus espíritos. Em uma aldeia ribeirinha, poderia ser misturada ao óxido de uma pomada para aliviar dor. Em um porto, poderia ser torcida em cordas que suportariam a travessia de um mar traiçoeiro. Cada uso carimbava a planta com significados locais, e esses significados, por sua vez, influenciavam as práticas de cultivo e de seleção. Enquanto a medicina antiga registrava usos e rituais, a economia da fibra também se tornava mais sofisticada. Comunidades que dominavam técnicas de processamento, desde o maceramento das hastes até a separação das fibras mais finas, acumulavam conhecimento técnico que transformava a planta em bens duráveis. O processo de transformar toque bruto em corda útil envolve etapas físicas precisas: o amolecimento das hastes, a separação das camadas, a torção do fio. Palavras técnicas modernas, retting, hackling, traduzem processos ancestrais narrados agora por arqueólogos e cronistas, processos que permitiram à planta vestir pessoas e amarrar embarcações por séculos. Muitas dessas transformações tecnológicas ocorriam fora da vista das elites, eram conhecimentos populares, passados de geração em geração. Nos vilarejos, mulheres e homens conheciam as estações certas para colher, os modos de conservar fibras e as melhores misturas para tratamentos domésticos. Essa sabedoria prática, embora muitas vezes invisível nas grandes narrativas, sustentou economias locais por longos períodos. A coabitação das duas trajetórias, a utilitária e a ritual/medicinal, criava tensões sutis. Mercados valorizavam fibras fortes, xamãs e curandeiros procuravam resinas aromáticas. Em alguns lugares, a mesma planta era dividida em usos: caules para cordas, flores para medicina. Em outros, variedades distintas eram cultivadas lado a lado. A habilidade de uma sociedade em reconhecer e separar esses usos determinou, em muitos casos, como a planta seria vista pelas autoridades e pelos mercados ao longo do tempo. Quando pensamos no papel da planta nas primeiras redes comerciais, imaginamos também os navios que cruzavam mares e as caravanas que subiam vales. Qualquer império que quisesse manter rotas marítimas estáveis dependia de cordames confiáveis. Em estaleiros, a escolha do material podia ser prática e política: cordas importadas, técnicas de fiação, monopólios de fornecimento.
Assim, a planta entrou por uma via menos visível na geopolítica econômica. Fornecedores de fibras podiam influenciar as negociações, e colônias que produziam materiais estratégicos para a marinha eram peças de valor. Mas essa história utilitária ainda não esgota a relação humana com a planta. Ao mesmo tempo em que impulsionava frotas e ofícios, ela continuava a ser chamada à mesa do curandeiro e ao altar do rito. É nesse ponto que a narrativa se bifurca para novas cenas. Boticários do século XIX com frascos rotulados em latim, xamãs em tendas cujo ar cheirava a incenso, textos antigos que descrevem usos obstétricos e anestésicos. Cada cena nos lembra que a planta funcionava em múltiplos registros sociais, prático, espiritual, terapêutico, frequentemente ao mesmo tempo. Ao aproximarmos a lente da história, percebemos também que, em muitos momentos, saberes populares e saberes eruditos dialogavam. Um boticário poderia aceitar uma receita transmitida oralmente por uma curandeira local. Textos escolares de medicina poderiam registrar usos que circulavam entre a população. Ainda assim, a voz da ciência colonial e da administração muitas vezes encontrou-se sobreposta a pressões morais, interesses econômicos e narrativas sensacionalistas que surgiam em jornais e panfletos. No começo do século XX, a planta já estava espalhada por continentes inteiros, presente nas casas, nos templos, nas docas e nas lojas. Entretanto, as mudanças tecnológicas e econômicas também alteravam seu papel material. O advento da indústria têxtil mecanizada, a expansão do cultivo de algodão e o surgimento de fibras sintéticas foram reduzindo, em algumas regiões, a centralidade econômica do hemp industrial. Essa é uma história com múltiplas causas e atores. Não se trata de um único responsável que tenha eliminado o cultivo tradicional, mas de um conjunto de transformações agrárias, tecnológicas e mercadológicas que reconfiguraram mercados e preferências. Ao mesmo tempo em que o papel industrial da planta diminuía em alguns lugares, sua presença em remédios e rituais continuava a alimentar debates. À medida que se formavam as ciências farmacêuticas modernas, extratos e componentes passaram a ser isolados e descritos com crescente precisão. Foi nesse contexto que, no século XX, químicos e farmacologistas começaram a escrever um novo capítulo, o da ciência moderna da cannabis. Na década de 1960, em laboratórios onde a luz fluorescente banhava bancadas e frascos, pesquisadores isolaram o principal composto psicoativo da planta, o tetrahidrocannabinol, conhecido como THC. O trabalho de cientistas como Rafael Mechoulam abriu portas para compreender não apenas a química da planta, mas também a sua interação com o corpo humano. Essa descoberta, por si só, poderia ter inaugurado uma nova era em que ciência e política conversassem harmoniosamente. Mas a história toma outras curvas. Enquanto a ciência desvelava mecanismos e moléculas em prisões e tribunais, a planta começava a ser tratada como problema público e ameaça moral. A condução das políticas ao longo do século XX foi marcada por escolhas que muitas vezes seguiram mais os humores do momento do que evidências técnicas. No contexto estadunidense, por exemplo, uma figura teve papel central na transformação do debate: Harry J. Anslinger, primeiro comissário do Federal Bureau of Narcotics. Sua carreira e retórica foram decisivas para moldar a percepção pública e política sobre a planta. Campanhas de estigmatização, manchetes sensacionalistas e legislações que equiparavam a planta a vício e periculosidade pavimentaram o caminho para medidas punitivas, como o Marijuana Tax Act de 1937, um instrumento que, na prática, restringiu severamente o comércio e o uso nos Estados Unidos. A década de 1930, com suas narrativas dramáticas, produziu imagens culturais duradouras, filmes de propaganda, artigos alarmistas, caricaturas que associavam o uso a comportamentos desviantes. Esses relatos muitas vezes ignoravam contextos culturais e científicos mais complexos e, no processo, contribuíram para políticas de criminalização cujos efeitos sociais seriam sentidos por décadas. A criminalização não ocorreu de modo uniforme nem por toda a parte ao mesmo tempo. Ela foi sendo costurada por políticas nacionais, acordos internacionais e interesses variados, enquanto comunidades inteiras passavam a enfrentar a força coercitiva do Estado em seu dia a dia.
Quando, nas décadas seguintes, a abordagem repressiva se intensificou na chamada Guerra às Drogas, que ganhou força especialmente nas décadas de 1970 e 1980, suas consequências sociais se ampliaram. Milhares de prisões por posse e tráfico, policiamento intenso em bairros pobres, condenações que rompem bios e trajetórias pessoais, são imagens que retornam com frequência quando se fala da história recente. Estudos e relatórios de direitos civis apontam que a aplicação da lei passou a atingir desproporcionalmente comunidades racializadas, mesmo em contextos de padrão de uso comparável entre diferentes grupos. Essa desigualdade processual e material deixou rastro em famílias, comunidades e na confiança entre cidadãos e instituições. Enquanto juízes escreviam sentenças e legisladores elevavam punições, movimentos de resistência brotavam em várias frentes. Ativistas e comunidades impactadas organizaram-se para contestar a política punitiva, para defender pacientes que buscavam alívio e para apontar injustiças. No centro desse ativismo estiveram vozes como a de Dennis Peron e as ações de pessoas como Mary Jane Browne, que, de modos diferentes, associaram a busca por justiça social a demandas por acesso terapêutico. A epidemia de AIDS nos anos 1980 e 1990, com seus dramas humanos e carências de tratamento, foi palco de batalhas em que pacientes sentiram a urgência de alternativas ao modelo médico oficial. Em cidades como São Francisco, grupos organizaram clubes, distribuíram extratos e clamaram por mudanças legais que reconhecessem necessidades reais. Essas lutas ajudaram a transformar o tema de estigma absoluto para debate público sobre medicina, direitos e compaixão. No âmbito jurídico, o movimento médico-legislativo teve marcos importantes. A Califórnia aprovou em 1996 a Proposição 215, que permitiu o uso da planta para fins medicinais no estado, criando um precedente que seria emulado e contestado em diversos estados. Ao mesmo tempo, tensões federais versus estaduais se tornaram uma luta de sombras. Enquanto alguns estados adotavam regimes legais mais flexíveis, o governo federal mantinha a planta em posição de proibição em nível nacional, o que criava conflitos práticos, do acesso a bancos para negócios legais até a condução de pesquisas científicas que exigiam autorizações especiais. A ciência avançou em paralelo a esses embates. Após o isolamento do THC, pesquisadores prosseguiram em uma trilha que revelaria um sistema biológico até então pouco compreendido, o sistema endocannabinoide. Esse nome refere-se a um conjunto de receptores, mensageiros químicos e enzimas presentes no corpo humano e que interagem com compostos da planta. Dois receptores ganharam destaque, o CB1, abundante no sistema nervoso central, e o CB2, encontrado em células do sistema imune. Pesquisadores também identificaram moléculas endógenas, produzidas pelo próprio organismo, que se ligam a esses receptores. Uma delas recebeu o nome de anandamida, termo derivado de uma palavra que traz a ideia de bem-aventurança. Essa arquitetura biológica ajudou a explicar, em parte, por que a planta pode influenciar a dor, o apetite, o humor e outras funções. Ao mesmo tempo, o quadro científico mostrou-se complexo. Um receptor não é sinônimo de remédio milagroso. São necessárias investigações rigorosas para traduzir mecanismos em terapias seguras e eficazes. A evolução da ciência farmacológica trouxe também aprovações regulatórias cautelosas. Compostos derivados da planta ou seus análogos químicos ganharam aprovações específicas para indicações delimitadas. Medicamentos à base de THC foram aprovados em alguns contextos para náuseas relacionadas à quimioterapia e para perda de apetite em certas doenças. Produtos à base de CBD, com a revisão e validação de ensaios clínicos, receberam autorização para tratar formas raras de epilepsia infantil, como síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut. Em alguns países, formulações que combinavam componentes foram licenciadas para tratar sintomas de esclerose múltipla. Essas aprovações ilustram um ponto central. Há usos médicos com evidência suficiente para considerar tratamentos regulamentados. Ao mesmo tempo, muitos outros supostos benefícios permanecem em terreno de pesquisa inconclusiva. A própria história da pesquisa foi afetada pela política. Por décadas, restrições legais e barreiras administrativas limitaram o acesso a materiais para estudo, dificultando ensaios que exigem material padronizado e aprovação.
Somente com a flexibilização de alguns marcos e com iniciativas acadêmicas persistentes, passou-se a avançar em ensaios clínicos que pudessem avaliar com mais rigor, eficácia e segurança. Ainda assim, problemas metodológicos persistem. Variabilidade nas preparações, tamanhos pequenos de amostras e dificuldade em padronizar doses complicam interpretações. Pesquisadores pedem paciência e cautela. A acumulação de evidências é lenta e a tradução para políticas públicas robustas exige mais do que resultados isolados. Enquanto cientistas e médicos buscavam evidências, o século XXI trouxe mudanças legais importantes. Alguns países e estados optaram por legalizar o uso adulto, criando mercados regulados que variavam na lógica e no desenho. Estimativas de prevalência de transtorno por uso situam-se em torno de uma parcela menor dos consumidores regulares, mas com impacto significativo para quem o desenvolve, dificuldades sociais, perda de rendimento e problemas de saúde mental em alguns casos. Outra fonte de dano foram produtos sintéticos e práticas de mercado inseguras. Materiais sintetizados em laboratórios clandestinos e cartuchos de vaporização adulterados causaram, em 2019, uma crise respiratória que devastou usuários nos Estados Unidos, a chamada EVALI, associada em investigações posteriores a aditivos como o acetato de vitamina E em produtos ilícitos de THC. Esse episódio expôs de maneira dramática: mercados mal regulados ou proibidos podem gerar riscos adicionais, pois empurram consumidores para cadeias de fornecimento inseguras. A discussão sobre modelos regulatórios tornou-se central. Dois polos aparecem com nitidez. De um lado, um modelo orientado pela saúde pública, que prioriza a redução de danos, educação, controle estrito da publicidade e limites claros ao incentivo ao uso, semelhante ao que muitos países aplicam ao álcool e ao tabaco, mas com maior ênfase em reduzir uso juvenil e intervenções comunitárias. Do outro, um modelo mais comercial, que abre espaço para a entrada massiva de capital, marketing e expansão de produtos diversificados, com foco em consumo adulto e geração de receita estatal via impostos. Em ambos os casos, a evidência até agora sugere que o design da regulação, desde limites de concentração de THC até restrições de marketing e mecanismos de monitoramento do mercado, influencia de modo crucial os resultados de saúde e sociais. Não há ainda consenso universal sobre o melhor caminho. Há sim lições emergentes que apontam para políticas que equilibram acesso terapêutico, redução de danos e medidas de justiça social. Outro aspecto técnico e prático envolve a pesquisa biomédica. A intensa sequência de descobertas, do THC ao sistema endocannabinoide, mostrou o potencial de novas terapias que atuem em doenças de difícil manejo. Mas a ciência enfrenta limitações históricas: a padronização dos preparados, a dificuldade em conduzir ensaios duplo cego com produtos complexos e as barreiras regulatórias tornaram lenta a tradução de descobertas pré-clínicas em tratamentos rotineiros. Ainda assim, o progresso é real. Moléculas sintéticas, formulações farmacêuticas e ensaios clínicos estruturados foram ampliando o repertório terapêutico e, com isso, novas possibilidades se abriram para pacientes com necessidades não atendidas. Enquanto nos aproximamos do presente, é impossível ignorar a dimensão internacional do tema. O direito internacional das drogas, construído a partir de convenções e acordos do século XX, estabeleceu um arcabouço que hoje convive com reformas nacionais divergentes. Em anos recentes, organismos internacionais e conferências especializadas tiveram de repensar enquadramentos e recomendações diante de mudanças domésticas em vários países. Algumas decisões multilaterais sinalizaram reavaliações da posição da planta nos regimes de controle. Outras trouxeram recomendações para ampliar a pesquisa e a atenção à saúde pública. Esse balanço entre normas globais e escolhas locais cria um quadro de incerteza. Países que avançam em políticas inovadoras enfrentam, por vezes, tensões com compromissos assumidos internacionalmente, mas também contribuem para produzir novos modelos de regulação que servem de referência. O futuro se apresenta, portanto, como um campo de cenários possíveis, não uma única estrada, mas várias rotas que dependem de escolhas políticas, descobertas científicas e pressões sociais. Em um extremo, um modelo global que privilegia a saúde pública poderia conduzir a mercados com regras estritas, programas de prevenção integrados e amplas políticas de reparação a comunidades prejudicadas.
Nesse cenário, a pesquisa seria incentivada e a atenção à segurança do consumidor seria central. Em outro extremo, um mercado amplamente comercializado poderia gerar crescimento econômico e inovação, mas também intensificar riscos para jovens e distribuir benefícios de modo desigual, sobretudo se não houver políticas de equidade robustas. Entre esses extremos, existem combinações híbridas, experimentos regulatórios que tentam conciliar acesso, segurança e justiça. Ao pensar no que virá, é útil lembrar que a planta sempre refletiu escolhas humanas. Foi fibra que uniu mastros e economias, fumaça que prendeu respirações em rituais, remédio que trouxe alívio, e, por fim, objeto de leis que imprimiram vítimas e perdões tardios. Cada escolha política sobre ela, seja o rigor punitivo do século XX, seja a abertura precavida dos mercados regulados, deixou marcas. Políticas bem desenhadas hoje têm potencial de remediar danos históricos, fomentar pesquisa responsável e proteger populações vulneráveis. Mas essa promessa exige vontade política, visão de longo prazo e compromisso com dados e direitos. Em termos práticos, algumas direções parecem prudentes e consistentes com a evidência disponível. Investir em pesquisa independente que padronize preparações e avalie com rigor eficácia e riscos. Priorizar modelos de regulação que limitem publicidade e acesso juvenil. Implementar políticas de reparação que removam barreiras para pessoas anteriormente condenadas. Desenvolver programas de educação pública sobre riscos e benefícios e construir marcos que facilitem o acesso a serviços financeiros e técnicos para pequenos produtores e empreendedores sob critérios de equidade. Essas medidas não são receitas prontas, mas princípios que podem orientar escolhas mais sábias. Há ainda, por trás das estatísticas e das leis, rostos e momentos que lembram a dimensão humana dessa história. Famílias que suportaram separações por condenações por crimes leves. Pacientes que encontraram alívio em extratos testados. Jovens que experimentaram e sofreram consequências. Artesãos que perderam mercados e procuraram caminhos alternativos. Ativistas que arriscaram reputação e liberdade para promover compaixão. Se a planta foi instrumento de alívio em certos quartos de hospital e elemento de lucro em salões de negócios, foi também espelho da moral e das prioridades de cada época. Chegamos ao fim desta longa viagem noturna com imagens que retornam às que abrimos. Visualize novamente a lamparina de apotecário, o vidro fosco contendo um óleo, o movimento cuidadoso de um frasco etiquetado em latim. Pense no estaleiro, onde uma corda esticada resiste à tempestade. Na tenda onde a fumaça sobe lenta sob a lua. Nos corredores do tribunal e nas salas de laboratório onde decisões e descobertas foram traçadas. Cada cena é um fio dessa trama complexa. Não há conclusão simples que encerre essa história com todas as certezas. O que podemos dizer com alguma segurança é que a trajetória da planta encapsula escolhas humanas sobre economia, medicina, moral e justiça. Aprendemos que a ciência pode desvelar mecanismos, mas que a política decide que usos são permitidos, quais dores são aliviadas e quem é punido. Aprendemos também que a reparação e a prudência regulatória são necessárias para que a passagem ao futuro não repita erros antigos. Ao apagar a luz metafórica deste livro noturno, permaneça a imagem da corda e da fumaça entrelaçadas, duas faces que não se anulam, mas que exigem governança sábia. Que as políticas vindouras sejam informadas por ciência, guiadas pela saúde pública e corrigidas pela justiça. Que a pesquisa prossiga com rigor, que o cuidado com os jovens seja prioridade e que comunidades que sofreram bloqueios possam acessar reparação e oportunidades. Se esta jornada lhe trouxe algo, uma perspectiva, uma dúvida, uma lembrança, compartilhe nos comentários de onde você nos ouviu e a que hora do dia ou da noite você costuma escutar histórias como esta. Inscreva-se no canal para mais viagens calmas pela história do mundo e volte sempre que quiser ouvir outra narrativa que cruza passado, ciência e humanidade. Boa noite.